Eu o convido para nós continuarmos meditando no capítulo 17 de João. No domingo passado nós falamos sobre Deus orando por Ele mesmo, ou seja, refletindo sobre a oração sacerdotal, nós falamos que Jesus orou por Ele mesmo. Jesus sendo Deus, Deus ora por si mesmo. Aprendemos sobre a vida eterna, sobre os dois pedidos que Ele faz por si. E hoje nós continuaremos meditando nesta oração extraordinária. E eu convido a prestar atenção nos pedidos que Jesus faz. Hoje é Deus orando por você. Que coisa linda. Ele ora pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estavam com ele ali naquela janta, último jantar, último encontro. E ele diz no versículo 20 que ele ora não só por aqueles que estavam ali, mas orava também por todos aqueles que pela palavra, pela mensagem do Evangelho, creriam e iriam crer nele. Então é Jesus orando por você, é Deus orando por você. E no final dessa mensagem eu queria saber se você vai ter a coragem de dizer amém aos pedidos que Jesus faz por você e por mim. Se nós teremos disposição e hombridade para dizer sim à oração do Senhor. Nós lemos do 1 ao 7 domingo e agora vamos ler do 1 ao 5, agora vamos ler a partir do 6. É Jesus orando, lembre-se, ele olha para os céus e ora, Pai. Ele continua dizendo então no versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que me deste, pois são teus. Olha que coisa linda. Eu começo a emocionar só de ler o texto. E ele continua orando, falando com o Pai. Jesus falando com o Pai. Deus falando com Deus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Não rogue que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha que lindo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha ele orando por você aí agora. Minha oração não é apenas por eles, esses que estavam com eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente como me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória.
a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Aí o versículo 1 do capítulo 18 diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Foi para o monte do sofrimento das oliveiras. Amados, essa oração de Jesus, ela enche a minha alma de alegria, porque Ele orou por mim. E se Ele orou por mim, Deus ouviu. Amém? Ou você acha que Deus não ouve a Jesus? Aliás, Ele falou: Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve. Aí Jesus resolve fazer alguns pedidos que me parece que não constam nas nossas listas de oração. Ele faz alguns pedidos para os seus discípulos e que a resposta positiva a esses pedidos é chocante para nós, porque vai na contramão de tudo que nós listamos, de tudo que está nas nossas agendas de petição, de rogos, de oração. Agora, se Jesus foi tão extraordinário em orar por mim, e nos seus pedidos colocou possivelmente tudo que nós não pedimos, é possível que Jesus esteja certo, não é verdade? E que nós estejamos errados nas nossas formas de pensar a vida, de pensar a espiritualidade, e de buscar a Deus, e de orar a Deus muitas vezes. Mas eu não posso orar do meu jeito, com a minha fala, com os meus pedidos? Pode, você pode dizer tudo para Deus. Você pode falar tudo que você quiser para o Senhor. Mas a minha pergunta nessa noite é que, se a nossa oração, se a nossa busca em oração corresponde aos pedidos de Jesus nesta oração sacerdotal. Eu acho interessante que ele vai falando com o Pai, dizendo da alegria que ele tinha de ter recebido aqueles homens como seus discípulos. Eles eram teus e o Senhor me deu, Pai. E eles não são do mundo porque eu no mundo não sou. Já começa por aí. Todo pedido nosso de oração e toda a nossa forma de ver a vida, de perceber o Evangelho, de perceber o céu, de perceber a Cristo, vai de contramão com a cultura do mundo aqui como sistema, aquilo que eu já falei aquela vez, sobre o que é mundo, o significado da palavra mundo. Pai, como eles não são do mundo, eu peço então não que o Senhor os tire do mundo geográfico aí. Eu não quero que o Senhor arranque eles daqui e coloque eles dentro de um casulo, dentro de uma bolha, ou os coloque dentro de um claustro, para viverem alienados. Não, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo geográfico. Mas eu peço que o Senhor proteja eles, os proteja do mal, do maligno, fazendo-nos compreender que se Ele diz, olha, o mundo me odiou, vão odiar a eles, porque a proposta nossa de vida é uma contraproposta à cultura predominante nos nossos dias. Aí ele fala, se o mundo me odiou, vão odiá-los por causa do jeito de ser deles, do jeito de serem amor. Então eu peço que o Senhor os guarde, os proteja como eu tenho feito até agora. Agora eu estou enviando o Espírito, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, proteja do maligno. Porque há um grande perigo nosso de nós nos desconstruirmos na caminhada, nos desconfigurarmos e sermos de tal maneira influenciados pelo mundo que nós nos tornemos em pessoas malignas. Aliás, que nos tornemos num diabo. A Bíblia diz que Judas era um amigo, um discípulo, mas na caminhada, mesmo na caminhada com Jesus, ele se tornou num diabo, num maligno, naquele que tem a essência do maligno, naquele cuja maldade predomina na sua mente e nas suas atitudes. Isso é um perigo. Jesus sabia que era perigoso. Mesmo caminhando com Ele, mesmo tendo carteirinha de membro, era perigoso se nós não tivermos essa consciência desse pedido dEle para nos livrarmos do mal. Era possível que talvez na caminhada, mesmo caminhando com Jesus, se tornar um maligno.
E o pior maligno, alguém disse, eu não lembro quem, um dos escritores, que dos homens maus, maldosos da face da terra, o pior deles é aquele que é religioso. É aquele que, em nome de Deus, odeia, mata, discrimina, provoca morte na vida dos outros, em nome de Deus, na capa da religião, em nome de uma pseudo-santidade, de uma pseudo-espiritualidade. Até que muitos, por causa de serem religiosos, muitos se tornam em demônios que tiram a vida, em que condenam, em que julgam, em que têm palavras que, ao invés de trazer liberdade na vida das pessoas, traz medo, traz opressão, traz medo de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor os livre do maligno, os proteja, os livre do mal. E Deus ouve essa oração de Jesus. Se Jesus orou pedindo isso, nós precisamos estar atentos ao nosso coração, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de perceber o mundo, a nossa perspectiva de futuro. Será que é a perspectiva do bem ou a perspectiva do mal? Será que o meu coração, sendo sondado, tem mais de amor, de bondade, de misericórdia, ou de maldade, daquilo que é próprio do inimigo? Será que eu tenho sido instrumento de Deus ou eu tenho sido instrumento do adversário? Precisamos cuidar, precisamos de cuidar. Jesus está orando por mim e por você. Aí ele continua pedindo, mas ele continua dizendo: Pai, já que eles estão no mundo e não poderão do mundo sair agora, eu peço então que o Senhor os santifique na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é santificar? É separar para um propósito, que é a glória de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O versículo 17 diz: assim como enviaste ao mundo, eu os envio, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. O que Jesus está dizendo: eu estou indo para a cruz. A cruz é um instrumento de punição para o malvado, para o culpado, para o malfeitor, para o maldito, porque escrito está que maldito é todo aquele que foi pregado na cruz. Essa é a concepção de Roma e da Escritura. Mas para Jesus a cruz não é apenas um momento de castigo sim por nossos pecados, mas a cruz se torna um altar de oferenda. É o Filho se entregando no altar da cruz em favor de mim e de você, santificando a mim e a você na cruz do Calvário como oferta viva do corpo dele. Oh, aleluia, aleluia. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra é esta que é a verdade, que Jesus está referindo? É a Bíblia? Não, não é a Bíblia. Se você ver o primeiro versículo que eu li, está dizendo: eu lhes dei a tua palavra, eles creram que tu me enviaste e eles têm obedecido a tua palavra. A verdade que ele se refere aqui é o Evangelho de Jesus. É a fala e a vida do Cristo encarnado, do Logos, do Verbo encarnado. Pai, é a palavra que é fonte santificadora. É o Evangelho do Cristo, as boas novas do reino, que é capaz de santificar na verdade. Então você quer dizer que o Antigo Testamento, as demais partes, não é a verdade? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse versículo não está dizendo que a Bíblia inteira é a verdade. A Bíblia, como escritura sagrada, tem a verdade, contém a verdade, é palavra de Deus, resguardado o seu tempo, a sua história, o seu contexto, a sua fala. Mas o que Jesus está dizendo, que o que provoca santidade, o que provoca a resposta a esta oração, é o Evangelho que liberta. É o Evangelho de Cristo, é a fala de Jesus Cristo e a vida interpretada por Cristo. Tanto é que ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Pai, santifica-os na verdade. É por isso que toda tentativa de santificação que não seja resultante do Evangelho torna-se em hipocrisia, em legalismo, em fundamentalismo, em farisaísmo. E mais num monte de ismo, inclusive em cristianismo.
Porque só o Evangelho é capaz de mexer com o ser, transformar o ser, santificar o ser na verdade. Que verdade é essa? É mais do que a fala de Cristo, é mais que o Evangelho, a verdade é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Cristo ora por mim e por você pedindo isso: Pai, santifica-os na verdade. Por isso que você pode ler a Bíblia a vida inteira, você pode ler a Bíblia 70 vezes, que não vai resolver nada em você, se você não for santificado na verdade. Se o Espírito não arrancar o véu dos teus olhos para que você enxergue a beleza do Cristo encarnado que provoca vida. Aí ele faz um outro pedido extraordinário, que é sobre o versículo 13. Diz assim: agora, Pai, eu vou para junto de ti, mas digo estas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, para que eles tenham a totalidade, a completude, a plenitude da minha alegria. Jesus pede ao Pai para que os seus discípulos experimentem da alegria. Oh, que bênção! Então Jesus pediu para eu ser feliz. Ah, que delícia! Jesus pediu para eu ter felicidade. É isso que está escrito? Numa leitura assim desapercebida parece que é, porque nós associamos alegria com felicidade, alegria com ser feliz. Mas nós já aprendemos aqui, acho que foi nas quartas, nas conversas sobre a palavra, que na Bíblia não tem nenhuma vez o termo felicidade. Se tem uma coisa que a Bíblia não se ocupa, é sobre a busca por felicidade. O que a Bíblia nos mostra é um tipo de gente que é feliz, é outra coisa. Um tipo de gente que vive para o reino, as bem-aventuranças do reino de Mateus, que são felizes porque tem uma postura diante da vida e do reino do céu. Busca por felicidade é coisa de coach. Quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Então, a nossa busca é por felicidade, mas pela nossa felicidade. Está errado? Não, pode buscar, mas você não vai encontrar. Quando Jesus fala: Pai, eu quero que eles experimentem a plenitude da alegria. Que alegria? Da minha. O padrão de contentamento, de satisfação, de realização, de felicidade que Jesus propõe é o dele, não é o nosso, porque o nosso é tiro no pé, o nosso é coisas, o nosso é material. O dia que eu tiver uma mansão na praia, eu vou ser mais feliz. Não, você vai ser feliz um pouco, que bom, mas não vai ser feliz completo, porque a razão da existência da vida não é isso. E essa alegria que Cristo está dizendo é muito mais do que gargalhada, muito mais do que rir à toa. Não. Se você ri, parece que tem uma música que fala: se você ri o tempo todo, você tem uma canção que fala isso aí. É do pessoal das bandas boas de rock brasileiro aí. Que se você ri o tempo todo, você está meio pneu. Rir é bom, mas rir o tempo todo é meio loucuragem, né? Ficar gargalhando. Inclusive, eu não vejo Jesus assim naquele estilo gargalhado, né? Meio zombateiro, não. Ele foi cínico com os fariseus, mas a alegria que ele está dizendo, que a alegria que ele quer que você tenha e que eu tenha, é esse exultação no Espírito, é esse regozijo que Paulo fala aos Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. É esse estado de ser que alega a tua alma, o teu coração, independente da circunstância, que não te leva a ser um bobo alegre, mas também não te leva a ser um amargurado. Na morte de Lázaro, você vê essas duas coisas. Ele chega diante da morte de Lázaro, o que faz? Diz João 11, e Jesus chorou. O Lázaro morreu, é meu amigo, eu choro, mas esse choro não me amargura, esse choro não me desconfigura. Aí imediatamente depois ele olha para o céu e diz: Pai, diz que ele se regozija no Espírito, olha para o céu e diz: Pai, eu te louvo, porque o Senhor sempre me ouve. Houve uma alegria no Espírito. Essa alegria de Jesus é uma alegria que às vezes ela é expressa em lágrimas diante da grandeza de Deus, diante do suprimento das necessidades. Essa alegria de ser que às vezes
ela expressa em lágrima e às vezes ela também dá um sorrisão aberto, escancarado. Mas é muito mais do que essa alegria que depende de coisas, de circunstâncias, de momento, de emprego, de saúde, de vida, etc. Essa alegria que o mundo diz que tem. Por isso que ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Plenitude. Aí eu pergunto nessa noite, você é alegre ou você é triste? Jesus está pedindo, Pai, que eles tenham a alegria de quem está indo para a cruz. Olha que coisa linda. Alegria saudável, alegria que é resultado de uma mente e de um coração tranquilos, por causa dele. Dá para dizer amém a essa oração de Jesus? Amém. Você quer ser alegre de verdade? Amém. Que não precisa de nada, essa alegria, esse estado de ser, que enche a alma. Às vezes eu me pego alegre demais. Normalmente quando eu estou muito alegre eu choro, eu começo a chorar. Porque chorar de alegria. Esse misto de coisa. Ele continua, meu Deus, continua fazendo algumas orações que vai complicando a nossa vida. Ele diz um pedido interessante aqui no versículo 24, Laura. Vou até virar para lá para ler. Versículo 24, aí. Olha o que Jesus pede. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam o quê? A minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ele fala no versículo 1 dessa oração que glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, quando? Antes da fundação do mundo. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. E aí? Brinca com um pedido desse. Onde que onde que Jesus disse que queria que os seus discípulos estivessem? Aonde? Com Ele. Onde? Alguém arrisca? Hã? No paraíso, irmão João. Lá no céu onde Ele está. E vejam a glória, aquela glória aquela glória que Ele tinha e está com o Pai, que é resultante de tudo que existe em Deus antes que fosse criado qualquer coisa material. O que Jesus está pedindo, que quer que você vá com Ele. Fala, Jesus, eu estou tão alegre, gosto tanto dos meus discípulos, me apeguei a esses meninos, eu gosto tanto dessa comunidade, dessa igreja, que a hora que der um jeito aí, o Senhor manda eles subindo para cá. Vai matando eles e mandando para cá, que eu quero que eles estejam comigo. E aí, dá para dizer amém por oração dessa? Amém. Amém. Só que nós não queremos dizer amém por oração dessa. Porque nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. No fundo, no fundo. No fundo, no fundo, nós queremos ficar aqui mesmo. No fundo, nós achamos que vamos viver eternamente aqui. Eis a nossa dificuldade de liberar aqueles que nós amamos. Né? Aqueles que estão doentes, aqueles que... Eu não estou dizendo, amados, que é fácil, que a perda é fácil, não. Pelo contrário, há uma dor, uma espada de dor que rasga a nossa alma. É verdade, com a perda dos nossos queridos. Mas às vezes nós já estamos... Às vezes nós fazemos o inverso, normalmente nós fazemos o inverso do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte de quem? Do ímpio. Deus se entristece quando morre um ímpio. E Deus se alegra com a morte do justo, dos crentes. Deus se alegra, no sentido de que está com Ele. O que nós fazemos? Se aquilo que entristece a Deus, deveria entristecer a nós. Aí quando morre um ímpio, nós damos risada, falamos, que bom, morreu tarde aquele cara, né? Era bandido mesmo, não tinha conserto, que pena, foi tarde, deram só 5 tiros na cabeça. Aí aquilo que entristece a Deus alegra o nosso coração. E quando Ele chama os queridos nossos para partir, aí nós ficamos chorando, reclamando por que Ele chamou.
não está correspondendo à coisa certa com Deus. Pai, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estou e vejam a sua glória. O que significa isso? Significa que, se o desejo de Jesus é que eu esteja com Ele, Paulo, mas não é assim, eu estou com vocês, convosco até a consumação do mundo, o Senhor está andando com a gente aqui, Jesus está conosco, o Senhor falou lá em Mateus 28, sim, em tese sim, porque nós já estamos com Ele conosco, e Ele estará conosco até o último respiro da nossa vida, mas Ele quer mais, Ele quer que eu e você estejamos lá. Agora nós não queremos ir, por quê? Porque, como diz Max Lucado, a pior tragédia e a maior tragédia da nossa vida é nos sentirmos em casa nessa terra. Porque quando eu vou experimentando essa oração de Jesus em mim, eu falo, Senhor, estou aqui para qualquer hora. Estou aqui para qualquer hora que o Senhor quiser me levar. Mas e meu pai, minha mãe, meu filhinho? Já falei para vocês aqui, a pretinha, fica tranquilo, o pessoal cuida. Ih, tem gente querendo cuidar até antes de partir. Se não ficar esperto. Fique em paz, quem cuida da vida do outro é Jesus. Eu só dou uma mão, eu sou somente instrumento. Estar com Ele. Não, mas a gente não quer. Não quer porque às vezes nós não temos essa certeza de vida eterna. Essa certeza, se Ele falar, Paulo Aparecido Costa, falou, opa, Jesus, presente. Estou aqui. O apóstolo Paulo entendeu o quê? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que nós não compreendemos tanto assim a partida dos nós? Eu estou falando do que eu sei. É duro, dói, corta o meu coração, queria que estivesse aqui, mas está muito melhor que eu. Aqueles que partiram em Cristo estão com Ele, estão eternamente. De forma que, eu vou contar a experiência do pastor Alcias, que eu falei aqui já. Preto. Eu repito uns negócios, né? Paulo falou assim, eu não vos canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas o pastor Alcias, que foi meu pastorzão mesmo, já faleceu, está com Jesus. Foi o primeiro que nós. Ele teve essa experiência de morte. Quando ele morava em Guarapuava, ele tinha 10 filhos, tem 10 filhos. O mais novinho tinha 2 meses, ele morreu, ele falou, inclusive, como que funciona a morte. A morte começa pelos pés, começa a esfriar os pés. É a experiência que ele teve, gente, pelo amor de Deus, você que está me assistindo, experiência pessoal assim, vai falar com ele lá no céu, quando você for para lá. Mas dizer que morreu, e foi adentrando, gente, é coisa linda, não dá para ficar aqui, porque foi adentrando num ambiente, assim, uns portais, algo extraordinário, de uma glória, de algo inexplicável, indizível. Diz que ele foi indo, e coisa de segundos na mente dele, no coração dele. Aí um ser de branco chegou e falou, não, você precisa voltar. Ele falou, não quero voltar. Ele falou, não, você vai voltar. Aí, de repente, ela acorda, ressuscita. Mas já fazia 8 horas que ele estava morto. E os irmãos da igreja orando, na casa dele, morreu em casa, orando, porque a igreja precisava dele, a viúva precisava de Deus. Deus tinha... Orar, e não é que Jesus devolve ele. Ele voltou e viveu mais de 40 anos. Mas ele falou que não dá para explicar a grandeza do céu, a glória do céu. Paulo falou isso, que conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, esteve num lugar e viu coisas que não é lícito nem dizer. Não é que não é lícito dizer, é que não tem jeito de dizer. De tão maravilhoso. Imagina aqui, amado, o que você acha de mais belo, de mais lindo, de mais extraordinário, na tua mente, o que você pode viajar na tua mente, de coisa linda e excelente. É lama da entrada do céu, de tão superior que é. Vocês já oraram para mim voltar, né? Para mim não ir. Quando eu fiquei com Covid, eu fiquei sabendo que tem uns irmãos que nunca orou aquele dia. Amém. Jesus me livrou da morte. E eu estou muito feliz. Nem tanto, mas estou feliz por vocês. Estou sim, porque Deus tem um propósito ainda. Mas se eu ficar ruim de novo, vocês não oram para mim voltar. Vocês oram para Jesus me levar. Fazer a vontade dele, é claro, né? Mas o desejo meu é, se vocês orarem, se eu ficar ruim de partir,
orem para que Jesus me receba. Como disse alguém, porque na verdade Jesus está ansioso para me encontrar. Se ele me levar, Jesus vai ficar feliz, fala, puxa, o Paulo veio. E eu vou estar com a minha cambada que está lá, né? O Galdino, meu pai, eu vou estar com eles. Em segundo lugar, vocês vão saber que eu morri feliz, alegre. Façam festa no meu velório. Canta um zinão, toma café, compra pão com mortandela, se arrebenta, meus irmãos. Eu sei que é duro, mas não é duro não, porque a excelência da grandeza de estar com Cristo é superior a tudo. Então não se entristeça, temos que alegrar com Jesus, porque Ele diz, Pai, eu estou ansioso para encontrar esses discípulos meus que eu gosto tanto deles. Aleluia. Mas enquanto isso, nós caminhamos aqui com essa consciência de estar preparado, totalmente preparado para ir. Esse desejo que invade o coração de Jesus deve invadir nosso coração. Nem ergue a mão. Fala com você mesmo. Dá para dizer um amém para essa oração de Jesus? O último pedido que eu tirei aqui para a gente aprender. Versículo último, 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus está pedindo? Está pedindo que eu e você pare de crise existencial com Jesus. Ah, será que Jesus me ama? Ah, Deus não me ama não. Isso é coisa de criança na fé, infantilidade. Quem não conheceu o Pai ainda. Quem experimentou Jesus sabe que é amado. Jesus está falando, Pai, por favor, que eles entendam que eles são amados com o mesmo amor que o Senhor me amou, eles também são amados. A fim de que nós sejamos um. Eles estejam nesse amor, esse amor esteja neles, e eu neles esteja. Para que eles não fiquem em dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus não me ouve? Por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? Por que Ele não dá marido para mim? Por que Ele não arruma emprego para mim? Não, isso aí é empresa de emprego e agência de casamento que arruma para você, não Deus. O que Ele quer é que você seja bem resolvido, crente bem resolvido. Eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Pare de reclamar de Deus, Ele te ama, querido, e ama com amor eterno. Escute, do jeitão que eu sou, do jeitão que você é, do jeitão que eu sou, Deus te ama. Isso é maravilhoso. Quem nos separará do quê? Do amor de Deus. A morte, falou, não, a morte não separa, não existe morte para quem é crente. A altura, a profundidade, principado e potestade, não, principado e potestade foi derrotado na cruz. Aí ele fala, ninguém nos separará. Ele usa quem nos separará. Não tem quem, não tem um quem que nos separa do amor de Deus. Alguém disse, e eu concordo, o livro do Apocalipse faz uma pergunta, no mundo espiritual, diante dos selos, quem poderá abrir os selos? Abrir o livro e desatar os selos? Ninguém, só o Cordeiro. Se só um quem pode desatar os selos, abrir o livro e desatar os selos, esse quem é Jesus Cristo, esse quem jamais nos separará do amor dele. Aleluia. Você é amado e amada de Deus, querido, entenda isso. Você é amado, amada de Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, poderá separar você desse amor de Deus. Então, receba desse amor, encha-se desse amor, seja envolvido desse amor. Para quê? Estando consciente desse amor, esse amor que é Jesus Cristo possa morar em você. E uma vez morando Jesus em você, Ele diz, olha, eu virei a eles, falei neles morada, o meu amor envolverá seus corações, eu estarei neles e o Pai em mim. Oxe, como assim, Jesus? Eles vão estar cheios do seu amor, com o amor que o Senhor me amou desde a fundação do mundo, que o Senhor me amou e guardou até agora aqui na terra. Aí eles vão estar encharcados do seu amor, eu vou estar nele, Jesus Cristo, e o Pai estará em Jesus. Isso vai chegando, isso vai nos levando ao mais profundo do ser, que é a habitação de Deus em nós. É esse caminhar de cabeça erguida na terra, sabedor que você é amado de Deus, que você é a habitação de Deus. Eu neles e o Pai em mim, e tenho uma perfeita unidade. Brinca com oração dessa.
Jesus quer que você tenha essa consciência. Não é mais um membro de comunidade, não é mais um adepto do cristianismo, não, é muito mais que isso, filhas. Vocês que são jovenzinhos, lembrem isso, vocês são amadas de Jesus, amados de Jesus, crianças queridas de Jesus, vocês são amadas do Senhor. Jesus sempre ama vocês e quer que vocês sejam essa representação de Jesus na sociedade, para que o mundo vejam e creiam que quando que o mundo nos verá e crerá que Deus enviou Jesus? Quando nós expressarmos esse amor em unidade, quando nós formos esta patente, essa representação de Deus no mundo. Aí olharão para a minha carinha, para a tua carinha, para o nosso amor e dirão: ah, o Pai me ama, o Pai ama o mundo mesmo de tal maneira. É isso que eu penso sobre o que é ser comunidade.